Graça e paz. Bom, gente, bem-vindos ao nosso canal aí, mais uma vez. Você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like aí, também seu comentário aí sobre os nossos vídeos, né? Isso é muito importante para que nós venhamos a crescer. Ok, gente? Bom, estava aqui hoje fazendo a minha leitura devocional aqui, lendo na carta de Hebreus, na epístola de Hebreus, do primeiro capítulo, um capítulo assim que eu gosto muito, assim, muito forte, todo o capítulo, né? Na verdade, todo o livro. Mas esses primeiros versículos, eles me chamam muito a atenção. São fantásticos, assim, como esse autor, ele trabalha a divindade de Cristo, né? A divindade do Messias. É interessante, diz aqui no primeiro versículo, fala o seguinte: eu vou ler aqui no texto majoritário, na tradução do texto majoritário, que eu acho interessante. Fala o seguinte aqui: tendo Deus falado há muito tempo, muitas vezes e de muitas formas aos pais, pelos profetas, ele nos falou nesta etapa final da era presente por meio de seu Filho, a quem fez herdeiro de tudo, por quem também criou os mundos. Fantástico, gosto muito dessa tradução. Na Almeida Contemporânea, ele fala o seguinte aqui, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Na verdade, a tradução ela não muda tanto assim. É que no texto majoritário ele traz uma tradução assim mais mais simples, né, de nós entendermos. Mas as duas traduções elas trabalham algo bem interessante aqui, uma verdade incontestável, que Deus, nosso Deus, ele sempre falou, independentemente das eras, das circunstâncias, Deus ele falou, seja de uma forma ou seja de outra. Ok, vamos lá. Hoje nós aqui vivemos em uma época em que as pessoas contestam muito a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus, se essa palavra ela é mesmo verdadeira ou não, se Deus ele ainda fala conosco através desse livro sagrado ou não. Então existem muitas dúvidas que são lançadas, né? Principalmente por céticos, é claro. Mas o triste disso tudo é que até mesmo cristãos eles caem nesse erro de julgar, de criticar no sentido de não dar crédito mesmo à palavra. Porque existe uma crítica que é feita, mas no sentido de estudo, de se fazer um estudo mais apurado com respeito à palavra. Isso é uma outra coisa, é um outro tipo de crítica, né? A gente chama de alta crítica, e outros vão chamar, e existe também a baixa crítica, etc. Existe a crítica textual, que trabalha exatamente com isso, né? Com a questão de como que se formou, né? De como que o texto sagrado foi preservado assim durante séculos. Então é mais ou menos, mas isso aí é no âmbito acadêmico mesmo. É uma coisa assim que é boa de ser feita, porque quando você estuda essas áreas dessa maneira, você vai ver o quanto Deus ele foi poderoso em preservar o texto dele até os nossos dias de hoje. Então, vendo por esse viés, é fantástico estudar, ou seja, fazer esse tipo de crítica. Agora, existem, né, as críticas que são perturbadoras no sentido de desacreditar da palavra de Deus. E muitos cristãos, infelizmente, têm caído nesse erro, né? Eles jogam dúvidas, ou eles têm suas dúvidas,
eles colam em pessoas que vão colocar ainda mais dúvida ou mais descrédito mesmo na palavra, e, consequentemente, essas pessoas vão cair, né, em um agnosticismo, né, para ser assim eu digo assim, mais leve essa queda, né, vamos dizer assim. Mas muito mesmo caem até mesmo no ateísmo, no ceticismo mesmo. Então, porque porque o agnóstico, ele ainda crê que Deus exista, mesmo que esse Deus ele não possa ser explicado, é isso que eles falam. Já o ateísmo não, eles não creem em nada que seja espiritual, seja Deus, deuses ou demônios. Então, por isso que é um nível assim mais decadente ainda. Então, é o seguinte, esse texto, ele vem nos mostrar que Deus ele sempre falou e sempre vai falar, cara. Deus ele tem falado por anjos, por profetas. Olha só como Deus ele falou. Quando você pega lá no tempo dos patriarcas, os patriarcas mesmo, Deus falava principalmente por anjos. Depois, Deus ele vai falar ali no tempo do Êxodo, ou mesmo depois, no tempo do reino, né? Do Reino Unido, ele fala principalmente por profetas. E depois Deus continua falando por profetas até chegar na época ou na era, né, ou nos dias do Filho, aonde o Filho falou. Na verdade, Deus ele desceu a esta terra e falou pessoalmente com os seus filhos aqui. E aí é o que ele fala aqui nesse texto, ó, muito interessante como ele fala aqui, ó. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. E quando ele fala isso aqui, ó, e por quem fez o mundo, esse autor de Hebreus, ele entra em consonância com o autor com João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, onde ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Exatamente, Deus, ele se encarnou, veio até esta terra aqui, na forma do Filho. E em João 14, quando Cristo está ali falando com seus discípulos, um deles pede para que ele os mostre o Pai. E Cristo ele fala: mas há tanto tempo eu estou convosco e vocês ainda me pedem, mostra-nos o Pai. Ou seja, ele estava ali encarnado. Então, Deus falou através do Filho e lhe deu toda a autoridade, todo o reconhecimento que ainda ele não tinha. Ou seja, toda a revelação foi manifesta no Filho. E isso, Paulo trabalha isso de forma fantástica em suas cartas, aonde quando Paulo entende que Deus veio até esta terra, não é isso? E esse era um mistério que estava oculto e que agora foi revelado. Cristo e a igreja também, é claro. Então Cristo sempre falou e Cristo ainda fala, ainda em nossos dias. Amém? Deus ainda fala através do Filho, que está conosco, está no meio da igreja. Olha que coisa interessante. Deus está na igreja hoje e ele fala através do seu Espírito Santo que foi enviado e nos dá a revelação da sua santa palavra. Essa palavra que foi inspirada, né? Que trabalha a divindade de Cristo, que é maior do que os anjos, que é isso que trabalha nesse capítulo. Versículo 3. O Filho é o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Olha só a divindade sendo trabalhada aqui, ó. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas alturas. Eu vou ler mais uma vez o verso 3 no majoritário aqui, ó, que ele fala o seguinte, ó: sendo ele o esplendor glorioso e expressão da essência divina, tudo sustenta por sua poderosa palavra.
tendo feito por intermédio dele mesmo a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade no céu. Qual palavra? A palavra de Cristo. Ele fala aqui, ó. Tudo sustenta por sua poderosa palavra. De quem? Do próprio Cristo. O Cristo que fala. Amém? Então, que o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesses dias difíceis, né? Que ele venha falar, continuar falando e nos enchendo de graça. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.